Eclesiologia, lição 1. Olha, pessoal, que matéria maravilhosa. Eclesiologia, doutrina da igreja, aula 1. Nesse livro nós vamos aprender tudo as doutrinas bíblicas da igreja. Quais são as doutrinas bíblicas da igreja? O que é doutrina? O que é usos e costumes? Tudo isso nós vamos ver nessa aula de hoje, tá bom? Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva. Nesse canal eu ministro aula de teologia, escola bíblica dominical e ensino a palavra de Deus. Se inscreva nesse canal e compartilha para os teus alunos. Vamos para a aula. Nesse livro nós vamos aprender a origem da igreja, a fundação da igreja, a natureza da igreja, o primeiro concílio da igreja primitiva, a igreja e os seus símbolos, os membros da igreja, a doutrina bíblica da igreja, a doutrina principal da Bíblia, a igreja e o evangelismo, a obra da igreja, a organização da igreja, a adoração da igreja, o culto a Deus e sua direção, a origem da Santa Ceia, o batismo nas águas, o ensino bíblico sobre o jejum, a autoridade da igreja e a igreja na esperança do noivo. Tudo isso nós vamos ver agora nesse livro de eclesiologia. O que é a palavra eclesiologia? Eclesiologia vem do grego. Vocês sabem, que vocês são meus alunos, que nas aulas do grego, do hebraico que nós temos, eu expliquei que a palavra eclesiologia vem do grego, que significa igreja, e que o Antigo Testamento foi escrito no hebraico e o Novo Testamento foi escrito no grego. Eu vou repetir para vocês. O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica. O Novo Testamento foi escrito na língua grega. Portanto, a palavra eclesiologia é uma palavra grega, que significa doutrina da igreja, doutrina bíblica da igreja. E nessa aula de hoje nós vamos aprender o que é doutrina e o que é usos e costumes. Nas aulas futuras nós vamos aprender o que é jejum, Santa Ceia, batismo nas águas, quais são as doutrinas principais da Bíblia, tudo isso aqui nesse livro, tá bom? Igreja de Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3:15. A igreja de Deus vivo, ela é a coluna e firmeza da verdade, está em 1 Timóteo 3:15. A igreja de Deus projetada e fundada por Cristo, guiada pelo Espírito Santo. Deus projetou a igreja, Jesus realizou a igreja, cumpriu, e o Espírito Santo guia para a salvação. A igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Jesus morreu na cruz pela igreja. Cristo amou a sua igreja a si mesmo, que se entregou por ela. O amor foi tão grande pela igreja que ele se entregou. Jesus é o noivo da igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Grande é esse mistério, digo-vos, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Jesus amou a igreja. O que é a igreja? É o corpo de Cristo, que é todos os salvos do Brasil e do mundo, de todos os tempos. Então, igreja é o povo lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo, que vai morar eternamente no céu com Cristo. Igreja gloriosa, sem mácula, sem rúgula, mas santa e irrepreensível. Efésios 5:17. Tudo isso que eu estou lendo, você está na Bíblia. Se você tiver o livro, você vai acompanhar aqui, ó. O livro na página 3. Ó, tudo que eu estou lendo está aqui, ó.
Tá bom, pessoal? Ó. Igreja gloriosa, sem mácula, sem pecado, sem ruga, sem pecado, mas santa e irrepreensível. Efésios 5:17. Tudo isso que eu citei está aqui no livro. Você pode acompanhar o livro e a Bíblia para aprender melhor sobre a doutrina bíblica da igreja. A origem da igreja. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Está aqui na Bíblia. Etimologia da palavra igreja. A palavra igreja vem do grego, significa eclésia, ou seja, chamados para fora do mundo. Olha só, a palavra igreja vem do grego, eclésia, literalmente significa igreja, chamados para fora, porque a igreja era gentil, estava lá no mundo, aí chamados para fora do mundo, que dá o nome de igreja. Então a palavra eclesiologia significa igreja, ou seja, estudo da igreja. Eclésia, fala comigo, vai, no grego. Eclésia. Você falando a palavra eclésia, você está falando no grego. Igreja, eclésia. Ou sinagoga. Sinagoga é a igreja dos judeus. Sinagoga é a igreja do povo judeu. E a igreja de Deus? Eclésia. Eclésia, sinagoga. Sinagoga dos judeus. Eclésia, igreja de Cristo. Entendeu? Portanto, a palavra eclésia vem do grego, significa igreja. Eclesiologia significa estudo da igreja. Estudo bíblico sobre a igreja. Então, nesse livro, nós vamos aprender tudo sobre igreja, as principais doutrinas bíblicas da igreja. Multiforme sabedoria de Deus. A igreja é a sabedoria de Deus, meu irmão. A igreja é santa, perfeita, lavada, remida pelo sangue de Jesus. Em Efésios 3:10, está dizendo que é a multiforme sabedoria de Deus. A igreja é a sabedoria de Deus na terra. Coluna e firmeza da verdade, 1 Timóteo 3:15. Coluna e firmeza da verdade é a igreja. A tríplice divisão da raça humana. Preste atenção, pegue um papel e uma caneta ou guarde na sua memória. A raça humana está dividida em 3 partes: judeus, gentil e igreja de Deus. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Não sei se está dando para vocês ver, mas está aqui, ó. A tríplice divisão da raça humana. Está aqui, ó. A tríplice divisão da raça humana. Os seres humanos estão divididos em 3 partes. Ou ele é judeu, ou ele é gentil, ou é igreja. Judeu é o povo da promessa. Gentil é o povo sem Deus. Igreja é o povo com Deus. Olha só, a noiva, melhor dizendo, a noiva de Cristo. Judeus é o povo da promessa de Deus, por meio de Abraão. Gentios é os mudanos, que não conhecem Deus, é os pecadores. E a igreja é a noiva de Cristo. Os seres humanos estão divididos em 3. Ou ele é judeu, ou ele é gentil, ou ele é igreja. A igreja poderia ser dos judeus ou dos gentios. É um novo povo, que antes de existir a igreja só tinha 2, judeus e gentil. Aí a igreja é formada de quem? Dos gentios, que é povo sem Deus que agora tem, ou dos judeus que aceitaram a fé. Judeus são os descendentes de Abraão, eu falei, fundador da nação judaica. Gentios são todos os não descendentes de Abraão, ou seja, os povos sem Deus. Igreja é o povo convertido desses 2, convertido do gentil ou convertido do judaísmo.
O sentido literal do termo, igreja invisível e universal. A igreja é invisível e universal. E tem dois tipos de igreja, a visível e a invisível. A igreja visível é o templo. A igreja invisível são a igreja que vai morar no céu. Templo é a igreja física. A igreja espiritual somos nós, que vamos morar no céu. Ela é invisível e universal. Hebreus 12 e 23. Leia na sua casa. Hebreus 12 e 23. A igreja é invisível e universal. Tem crentes dentro da Assembleia, Deus é Amor, Batista, Presbiteriana e outras igrejas que vão ser salvas. Jesus diz, tem outras ovelhas de outros apriscos que faz parte do meu rebanho. Perfeita. A igreja é perfeita. Por quê? É lavada, remida, sem mácula, gloriosa. Olha só, como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem semelhante, santa, irrepreensível. Efésios 5 e 27. A igreja é perfeita. A igreja é organismo. A igreja, como organização, preenche ficha de membro, carteirinha, carta de mudança, e como organismo, ela prega a palavra de Deus e ora. A igreja é organismo e organização. Como organização, ela é física. Como organismo, ela é espiritual. Igreja local. A igreja local é a física, mas a igreja que vai subir não é o templo, é os crentes espiritualmente, tá bom? Invisível, ou seja, ninguém sabe quantas pessoas vão para o céu, é invisível. Um será levado, outro será deixado. A igreja de Deus é invisível, é o espírito que vai subir, não é o corpo. Apesar que haver a transformação corporal num corpo glorioso, que vai ser transformado em espírito. E múltipla é uma organização, acabei de falar. A igreja é uma organização e um organismo. A igreja como organização ela é física. Abre CNPJ, faz carteirinha de membro, paga imposto, faz compra, constrói. E a igreja como organismo ela é espiritual. Prega, ora, cura, revela. A fundação da igreja. A fundação da igreja foi Atos 2. Pessoal, anote aí. Atos 2 é a fundação da igreja. Aonde a igreja nasceu? Em Atos capítulo 2. Fundação da igreja. Historicamente, Jesus preparou a igreja, mas o Espírito Santo inaugurou a igreja no dia de Pentecoste, em Atos capítulo 2. Fundamento da igreja. A igreja não é Pedro, a igreja é Cristo. O cabeça da igreja não é Pedro, é Cristo. A pedra é Cristo. A edificação da igreja. Jesus diz, Pedro, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. A palavra Pedro quer dizer pedrinhas, fragmento de rocha, pedrinha. Eu te digo que tu és pedrinha, e sobre esta rocha edifica a minha igreja. Jesus queria dizer assim, Pedro, tu és pedrinha, mas eu sou rocha. Pedro, a palavra Pedro é pedrinha, fragmento de pedra, fragmento de rocha. Sabe aquelas pedrinhas? Pedro, tu és pedrinha, mas sobre esta rocha edifico a minha igreja. Então Jesus não edificou a igreja sobre Pedro. Jesus edificou a igreja sobre a rocha, que é ele. Pedro fala sobre a pedra angular de esquina, que é Cristo. A igreja romana diz que a igreja está edificada em Pedro. A Bíblia diz que a igreja está edificada em Cristo. Pedro foi um homem mortal. Jesus entregou a chave do evangelho para Pedro, mas edificado na rocha, que é Cristo. A pedra principal, a pedra angular, que os homens rejeitaram.
As chaves dadas para Pedro. Jesus disse: Pedro, eu te darei as chaves do reino de Deus. São 7 chaves: chave da ciência, chave da sabedoria, chave de pregar o evangelho. Tem outras chaves. Jesus não entregou uma chave, entregou várias chaves. Eu te darei as, plural, chaves, plural. Então, chave da sabedoria, chave da ciência, chave do poder de pregar o evangelho, até porque Pedro foi o primeiro missionário entre os gentios. Lembra de Cornélio? Ele era gentil. Deus falou: Pedro, vai lá e prega para Cornélio. Pedro pregou e ele aceitou Jesus. O primeiro missionário entre os gentios do Novo Testamento foi Pedro. Aí se cumpriu: eu te darei as chaves. Pedro foi o primeiro a abrir a chave da salvação para os gentios. Está aqui Mateus 16 e 9. Está no livro, para quem tem o livro, 16 e 9 de Mateus. Eu edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. Por isso tudo morre, tudo passa, menos a igreja. Tudo passa, menos a Bíblia e a igreja. Percebeu? Que são 2 milênios, 2000 anos, o diabo perseguindo a igreja, mas ela só cresce, só cresce, só cresce. Ninguém pode parar a igreja de Cristo, que é um projeto de Deus. A natureza da igreja. A igreja descreve como cristãos, irmãos, santos, eleito, cristão, os do caminho, o templo de Deus. Nós somos templo de Deus, a noiva de Cristo. E agora nós vamos ver o concílio de Jerusalém. Tá bom? O primeiro concílio de Jerusalém. O que aconteceu no primeiro concílio de Jerusalém? Os apóstolos se reuniram, é como se hoje fosse a convenção, a CGADB. A convenção desse ano 2025 foi aqui na Assembleia de Deus, sede do Belém, que daqui para lá dá 10, 15 minutos de metrô. A CGADB foi realizada a semana passada aqui em São Paulo, do lado da minha casa. A CGADB, ela é uma instituição do Brasil, que é uma convenção. E a primeira convenção da Bíblia está lá em Atos. Os discípulos, os apóstolos se reúnem para tratar assunto ministerial a respeito da Bíblia, da fé, da igreja. E aí foi Pedro, Tiago, João, todos, até Paulo participou, só não Judas que se matou. Então nessa reunião foi tratado alguns assuntos da fé. Por exemplo, não pode comer carne sacrificada a ídolos, se abster da prostituição e carne de porco, não tem nada a ver, só se ela for sacrificada a ídolos. Eu, pessoalmente, não como carne de porco, porque eu acho que é uma carne imunda, assim, para a saúde, faz muito mal. Mas não quer dizer que é pecado, jamais. Então, carne sacrificada a ídolos era pecado, é pecado. A prostituição é pecado. O que mais? Olha só. É que um grupo de irmãos foi visitar a igreja de Paulo pastoreando a igreja, lá de Antioquia da Síria, e um grupo de Jerusalém, judeus, foram visitar Paulo. Vamos visitar a nossa filial, lá em Antioquia da Síria. Os judeus, crentes, foram visitar Paulo, Antioquia da Síria, a sua filial. Chegando lá, Paulo deu a oportunidade para eles e eles começaram a pregar. Quem não aceitar Moisés não é salvo. Quem não guardar sábado não é salvo. Quem comer carne de porco não é salvo. A lei nós temos que guardar. Aí isso deu uma confusão na mente dos membros da igreja de Paulo, que Paulo levou esse assunto para a convenção. Lá na convenção, eu estava dirigindo a igreja lá em Antioquia, os irmãos foram de Jerusalém visitar, eu dei uma oportunidade para eles falar, eles começaram a pregar e confundiu meus membros. Disseram que não é só Cristo, que é Moisés também que salva, que não é só a graça, é a lei, que tem que guardar sábado, que não pode comer carne de porco. Meus membros ficaram tudo confuso. E agora?
Aí na reunião dos apóstolos foi tratado. Pessoal, a lei não salva, o que salva é a graça. Moisés não salva, o que salva é Cristo. A nova aliança. Então, vocês podem comer carne de porco. Carne de porco pode comer, só que faz mal para a saúde. Não é pecado, mas faz mal. Vocês estão proibidos de comer carne sacrificada a ídolos e também a prostituição. Alguns requisitos, pessoal. Isso aí está em Atos 15. Tudo isso que eu estou citando está na Bíblia, Atos capítulo 15. Você vai ler a primeira convenção, o primeiro concílio, a primeira convenção da igreja primitiva, foi os apóstolos que realizaram, está aqui em Atos 15. Tudo isso que eu estou contando e muito mais, com detalhe, está em Atos 15. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 15, que você vai ver a riqueza desses detalhes que eu estou falando aqui para vocês. Ó. Liberdade, a discussão, Pedro, a palavra do presidente Tiago, foi o presidente da convenção. O concílio foi que decidiu que abstei das coisas sacrificadas aos ídolos, proibiu o sangue, proibição de sangue. Está aqui, ó, proibição de sangue. No concílio decidiram proibir sangue, carne sacrificada a ídolos e carne sufocada. Tem gente que mata a galinha pelo pescoço, a galinha fica... Aí depois não derrama sangue nenhum, aí mata e come a galinha. É pecado. Carne sufocada é matar o animal sem derramar o sangue. Todo animal para nós comer tem que derramar o sangue. Porque Deus falou, Moisés, come o animal, a carne, mas o sangue não come. É proibido por Deus comer o sangue. Proibido comer sarapatel, só sangue. Deus não se agrada quem come sangue. Carne sufocada e carne sacrificada a ídolos. Abster-se da prostituição, porque naquele tempo tinha prostituição sagrada. Pessoal, tem muitos assuntos aqui essa matéria, mas nós vamos continuar na aula 2, tá bom? Hoje é a aula 1, mas amanhã é a aula 2. Não perca. Gostou? Se inscreva no canal e compartilha nos teus grupos para que os irmãos também possam edificar a fé, tá bom? Os livros de teologia estão aqui, ó. Aí, ó. Cristologia, Doutrina de Cristo, Antropologia, Homilética. Ó, tudo isso aqui é livro. Teologia, é o curso Teologia. 20 livros é o curso básico. Ó. Aí temos anel fino de teologia e anel grosso. Pastor, eu quero anel fino. Pastor, eu quero anel grosso. E ele vem na caixinha, pessoal, o anel, ó. Anel de teologia, é igual esse aqui, ó. Meu é o grosso. Qual que é o melhor? Aí você escolhe o grosso ou o fino. E ele vem na caixinha, ó. Aqui é o canudo de formatura, que nós vamos ter a formatura semana que vem, 2025. E quem quiser abrir um núcleo teológico na sua igreja, ou quem quiser abrir uma própria escola, me chama no WhatsApp. Pastor, eu quero comprar os livros, quero fazer o curso. Então me chama aqui no WhatsApp, tá bom? Shalom Adonai.